No ar, mais um programa Questionamento Jurídico, o seu programa semanal com os principais temas do mundo do direito. Acessem o nosso site www.bcctelevision.com. Tem muito conteúdo interessante lá para você na área da política, na área da economia, na área do entretenimento. E o tema de hoje é a terceirização e reforma trabalhista. O que é a terceirização? Como está no atual modelo? Qual é a expectativa no futuro próximo em razão das reformas aí previstas na CLT? Eu converso com o advogado Rodrigo Malagueta Tchekoli, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre o assunto. Doutor Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela presença. Olá, Marcelo, obrigado a vocês aí pelo convite. Agradeço a deferência aí e vamos tentar desmistificar um pouco aí essa terceirização. Em primeiro lugar, até por uma questão conceitual, Rodrigo, o que é terceirização? Como é que a gente poderia posicionar, conceituar? O que é uma terceirização em termos práticos aí no mercado de trabalho? É terceirizar a atividade de emprego, né? A situação mais prática que nós temos aí é a limpeza do banco, por exemplo, né? Que o banco contrata uma equipe de limpeza, ou segurança, né? Que não está ligada à atividade essencial do estabelecimento financeiro, né? Que é o quê? Cobrança de dívidas, empréstimo. Então, essa parte, hoje, pelo modelo atual, ela não pode ser terceirizada. A limpeza, a segurança, que é a atividade meio, né? Pode ser terceirizada. A atividade fim, não. No teu exemplo, então, no caso do banco, o banco ele tem ali o seu funcionário. O caixa do banco, ele é um funcionário do banco. Funcionário do banco. O segurança, ele se reporta a uma outra empresa. A uma outra empresa. A uma outra empresa. Logo, ele é um terceirizado, o banco tem uma relação, tem um contrato entre essas partes, na verdade. Sim. Esse funcionário do banco, esse segurança, essa funcionária da limpeza, ela não é uma funcionária do banco, ela não recebe ordens nesse banco, seria isso. Eu tenho uma situação de teoricamente, Marcelo, seria isso. Na prática não é bem assim que funciona, a gente sabe disso, porque existe aí a subordinação, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. O segurança ele vai perguntar para o chefe da agência, né? Olha, isso pode, isso não pode. Então, mas isso foge um pouquinho aí dos meandros da terceirização, né? E pode, inclusive, caracterizar uma relação de emprego efetiva. Entre, no caso, essa empresa, esse funcionário da empresa terceirizada e o banco, a instituição financeira, enfim. Sem dúvida, empresa empregadora, sem né? de dúvida. E qual a expectativa com a reforma da CLT? Qual é a expectativa? O que muda nesse modelo? Eu penso que haverá um retrocesso, não imediato, mas penso num retrocesso severo aí, porque as conquistas foram penosas e para se retroagir a essa situação é um estalar de dedos, né? E vai trazer prejuízo ao trabalhador. Porque o grande argumento para quem é a favor da terceirização, qual é? Inclusão, mais emprego, renda para todos, porque você, na verdade, eu não penso dessa forma. Eu penso que pode até ser que, no primeiro momento, ocasione uma sensação de maior situação de emprego às pessoas, as filas tendem a diminuir, mas eu vejo isso ainda de uma forma um pouco temerária. Porque há uma expectativa de que se abra de forma total a questão da terceirização. Poderia ter uma empresa só com funcionários terceirizados. Pois é uma possibilidade. Imagina só o banco, né, tendo que terceirizar o serviço de segurança, não podendo mais terceirizar o caixa. Tendo que terceirizar o caixa. Né? Hoje em dia, a contratação do banco para um funcionário do banco, ela é muito criteriosa. Eles avaliam muito a situação, se a pessoa tem uma condição de escolaridade, uma idoneidade, seja ela moral, né, uma situação criminal. Será que uma outra empresa, que é a dita terceirizada, vai se pautar desta forma? Penso eu que não. Ou seja, porque o grande argumento, me parece, para as empresas é que eu vou conseguir contratar mais, porque os encargos sociais aí diminuirão, né? Os encargos trabalhistas, previdenciários, em relação a esse terceirizado.
Esse é um argumento que as empresas... Inclusive, na minha opinião, é um dos argumentos mais fortes, né? A redução de custo. Redução de custo. A redução de custo. Né? Que o banco, como a gente pegou aí o feeling do banco, né? Como exemplo, que o banco teria, seria uma redução de custo. Há um índice, se eu não me engano, feito pelo DIEESE, que há uma redução entre um funcionário efetivo da entidade e um terceirizado, o custo é 27% menor para o terceirizado. Ou seja, ele ganha 27% a menos do que o funcionário efetivo da entidade. Há uma redução de custo significativa, quase de 30%. Né? E não há uma garantia de que, em havendo essa redução, você vai empregar mais. Mesmo porque hoje nós temos as novas tecnologias. Sim. Penso que você, do mesmo tempo que eu, que ainda você ia no caixa do banco, gerente do banco, hoje você tem banco terminal, 24 horas. Virtuais. Seja, os virtuais. Há uma tendência natural da diminuição dessa mão de obra, né? Isso já vem há anos, inclusive, né? Por conta das tecnologias. Você vê aí metalúrgicas funcionando à base de robô, a indústria automotiva, quando a gente vê reportagem aí, você vê lá o robozinho, há funcionários? Há, mas a maior parte aí é robozinho trabalhando. Né? E a pessoa física, infelizmente, engorda a fila do desemprego. E esse terceirizado, em tese, ele poderia até virar uma pessoa jurídica e ser contratado diretamente pela metalúrgica, pela... a gente já vê essa prática, inclusive, né, Marcelo? A famosa pejotização. Pois né, essa pejotização a gente já vê. A gente que está aí no cotidiano e trabalhando, aí a gente já vê essa pejotização de uma forma mais efetiva e penso que havendo, né, a significativa da terceirização, penso que isso vai acontecer de forma mais efetiva. Porque hoje é muito comum, às vezes, o grande problema talvez um argumento que surja, é justamente para não deixar essa pejotização, como hoje ocorre, de uma forma equivocada, de uma forma camuflada. Se você regulamenta a terceirização, ou se você dá a ela uma maior amplitude, você tira da ilegalidade. Esse me parece que é um argumento, porque é muito comum hoje a situação de pejotização e terceirização, mas esse terceiro é um subordinado. Totalmente, né? O banco ele é totalmente subordinado. Como que você visualiza essa situação de terceirização dentro do contexto macro? Você entende que ela... Teu posicionamento em relação a essa proposta de terceirização. Pensa você que ela vem para suprimir direitos no longo prazo e não resolve essa situação de emprego, de emprego que a gente enfrenta? Olha, Marcelo, eu penso que não é suprimir direitos a longo prazo. Eu acho que é suprimir direitos de forma imediata. Né? Muito se fala que não haverá redução do salário mínimo, que ninguém poderá ganhar menos que o salário mínimo, que os direitos serão mantidos. Ora, se os direitos serão mantidos, para que a terceirização? É evidente que é redução de gastos. Fica claro para a gente a redução de gastos. Eu penso que a terceirização é um retrocesso, como eu já disse, né, no início, é um retrocesso às conquistas trabalhistas. E eu acho que esse não é um posicionamento só meu, eu acho que é um posicionamento de muitos advogados que não concordam. É óbvio que para a empresa é sempre melhor. Né? Eu não vou ter que recolher INSS, eu não vou ter que recolher FGTS, eu não vou ter multa para pagar. Então, quer dizer, a redução de gasto ela é significativa. Não dá para fechar os olhos a essa realidade. Né? Mas eu particularmente não vejo isso com bons olhos. Perfeito. Rodrigo, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico. Não saiu daí.
Dica de hoje sobre planejamento. Você sabe se planejar? O planejamento determina que a empresa desenvolva seu conjunto de tarefas maiores, de maneira disciplinada, organizada, visando sempre atingir objetivos que levarão a um futuro muito melhor. Resumidamente, pode-se dizer que o planejamento, ele deseja responder a 3 questões principais. Primeiro, aonde nós estamos? Fazendo o mapeamento do estado atual. Para onde nós queremos ir? E o terceiro, o que fazer para chegar lá, ou seja, como chegar lá. Para tanto, é necessário seguir uma linha de orientação do trabalho. O que fazer em cada etapa do planejamento? Por exemplo, vamos analisar o cenário atual, vamos definir todos os objetivos, vamos definir as estratégias que deverão ser seguidas e implementadas e, por fim, elaborar um programa de ações. Bem, essa foi a nossa dica de hoje. Eu desejo que você aprimore sempre o seu planejamento com o intuito de alavancar os seus resultados. Oi pessoal, meu nome é Ricardo Fauri, eu sou mastologista, ginecologista e obstetra. Estou aqui para conversar com você que acabou enfrentando aí um diagnóstico de câncer de mama. Certamente essa não é uma alteração fácil e não é um diagnóstico agradável, mas é muito importante que você tenha esperança, que você acredite no tratamento. Hoje em dia temos cirurgias menos mutiladoras, tratamentos prévios à cirurgia que podem minimizar as sequelas cirúrgicas na mama e mesmo os tratamentos com químio, radioterapia, hoje tem uma resolução muito melhor, trazendo altos índices de cura, principalmente quando a doença é detectada precocemente. Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico, hoje com o tema Terceirização e Reforma Trabalhista. Estou aqui com o doutor Rodrigo Malagueta Tchekoli, que é advogado. Rodrigo, nós falávamos há pouco dos prejuízos do que poderia vir a causar essa terceirização, né? E falávamos que talvez ela seria a ponta do iceberg, ela seria o início de um desmoronamento de direitos que foram duramente construídos ao longo de décadas, né? Você acredita que, talvez no médio prazo ou no longo prazo, possa vir a ocorrer outros retrocessos trabalhistas, no sentido, aquelas conquistas de hora extra, percentual de hora extra, adicional noturno, descanso semanal remunerado, na formatação que está? Você acredita que a terceirização possa ser um estopim, um pontapé para discussões no mesmo sentido? Olha, Marcelo, eu penso que sim, eu acho que fica muito claro esses prejuízos, como eu disse no bloco anterior, não só a longo prazo, eu acho que esses prejuízos serão imediatos, né? Hoje, pelo modelo atual, a gente tem a solidariedade, a subsidiariedade do processo, que você pode acionar a pessoa de uma vez só e discutir. Com esse novo modelo, esse já é o primeiro prejuízo, né? Primeiro eu aciono a terceirizada para depois acionar a tomadora de serviço. E se a terceirizada falir? Eu tenho que iniciar um processo todo de novo? Porque hoje, na verdade, se essa terceirizada vem a quebrar e você trabalha para a terceirizada, você tem como levar todo mundo de uma vez só para o polo, na mesma ação. Com o modelo novo, não vai funcionar assim. Eu aciono primeiro a tomadora. Se ela não for uma empresa sólida, de capital sólido no mercado,
eu, trabalhador, estou em risco, estou em prejuízo. E o trabalhador, ele, nesse cenário, ele não tem como não ser hipossuficiente. Quando a pessoa vai procurar emprego, ela não tem, não, eu quero saber se a empresa é sólida para que eu possa trabalhar. A situação não permite, né? Nem dá. Você não tem instrumento de pesquisa para isso. Quer dizer, até tem, mas o trabalhador... Pois é, o trabalhador não vai lançar, o procurador não vai lançar a mão desse tipo de pesquisa para eu vou trabalhar nessa empresa. Né? É muito mais fácil a empresa pesquisar, como a gente sabe que faz, como antecedentes criminais. Algumas empresas, inclusive, pesquisam para saber se a pessoa tem ou não processo trabalhista, o que é proibido, aliás, né? Mas fazem de uma forma contumaz. É uma prática rotineira do mercado até para poder preservar a empresa. E o contrário? Não vai acontecer. Então, é bem como você disse, é a ponta do iceberg, né? Só que o gelo lá embaixo é muito maior, né? A encrenca lá embaixo vai sobrar para a gente disseminar isso daí. Mesmo porque é questão de férias, questão de aviso prévio, enfim, não se sabe, mas pode ter um impacto no médio prazo de reformas no sentido de alteração desses direitos, por conta agora de um início dessa reforma, não pode? Pode sim, e eu penso que virá, apesar de todo o movimento contrário a essa reforma, a gente percebe que lá em cima, lá na Câmara Legislativa, Câmara e Senado, a coisa toca diferente e, num primeiro momento, as coisas estão passando e a gente não está percebendo. No meio de todo esse furor que está acontecendo agora, recentemente, mais uma das comissões que analisam as propostas passou a proposta. E a gente só fala da Lava Jato. Dos outros, a gente não fala. Esse é um problema sério, porque outros assuntos continuam a tramitar, as comissões constituídas, os seus trabalhos estão andando, mas a grande mídia tem um foco, tem um alvo, né? Tem uma preocupação, assim, um foco mais centrado, né? na questão da Lava Jato, e isso não deixa de ser um problema para a população poder discutir a questão da terceirização, até mesmo para quem não sabe e vai conquistar seu primeiro emprego e vai trabalhar numa empresa terceirizada. Eu acho que esse problema vai chegar para minha filha, para o meu filho, né? Porque, por óbvio, eles vão estar, caso essa terceirização efetivamente vingue, né? Eles vão passar por problemas sérios aí, bem sérios de terceirização. Primeiro emprego, como você bem disse, ou você vai se submeter a isso ou você vai estar fora do mercado. Esse é um grande problema. E a diminuição do emprego? Não vai existir. Muito pelo contrário. Ou você vai ser terceirizado ou você vai ser patrão. Até por conta das novas tecnologias, não tem nenhuma garantia de que haverá novos postos de trabalho em razão dessa terceirização. Penso eu que por conta da tecnologia, a diminuição dos postos de trabalho evidentemente vai ocorrer, até porque todo o trabalho poderá ser feito de forma remota, do seu próprio celular. Então eu não preciso do Rodrigo lá, né? Graças a Deus a nossa atividade como advogado não pode ser terceirizada, porque senão o trabalhador poderia também falar assim, não, eu vou lá. Falta ele a famosa capacidade postulatória, né? Graças a Deus, né, Marcelo? Isso é verdade. Bom, Rodrigo, eu quero mais uma vez agradecer a tua presença aqui conosco. Tá? Muito obrigado pela palestra e pelo teu posicionamento aqui com a gente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês na BCC, podendo contribuir aí com a informação e espero, sinceramente, que essa reforma seja barrada. Perfeito. Fiquem conosco nas redes sociais, www.bcctelevision.com. Tchau, até a próxima.